Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro, de Platão, parte número 8. Eu parei quando Fedro está desafiando Sócrates a falar veementemente o porquê que o discurso de Lísias, onde ele defende que não amar é melhor do que amar, é um discurso equivocado. Lembrando que essas duas visões do amor que estão sendo dadas pelo Platão através de Sócrates, né, fazem parte, né, desse contexto que ele nos oferece dentro dessa obra, que começa com a pergunta: de onde vens, para onde vais? E aí, se ele está nos apresentando duas formas de amor, certamente tem um motivo relacionado a esse fluxo da nossa alma, né? Para que a gente possa se aperceber das formas como atuamos. Então, continuando, Sócrates vai responder: Mas, venturoso Fedro, vou tornar-me ridículo, uma vez que, ignorante como sou, não poderei competir de improviso com um autor de tanto nível. Fedro, queres saber uma coisa? Acaba com esses subterfúgios, pois fica sabendo que conheço um processo infalível para te obrigar a discursar. Sócrates, é escusado dizeres qual é. Fedro, enganaste, digo, e digo já, é uma jura. Juro, mas sobre que divindade jurar? Olha, juro pelo plátano. Sim, juro perante esta árvore que, se não pronunciares o teu discurso, jamais voltarei a mostrar-te ou a repetir-te qualquer outro discurso de que tenha conhecimento. Sócrates, és uma peste. A astúcia com que encontraste o segredo para obrigar um homem que tem a paixão dos discursos a dar cumprimento às tuas exigências. Fedro, tens, portanto, alguma coisa a acrescentar? Sócrates, não, está dito. Depois do juramento que pronunciaste, seria lá capaz de me sujeitar a ser privado de tamanhas alegrias? Fedro, neste caso fala. Sócrates, espera. Sabes que vou fazer? Fedro, diz. Sócrates, vou cobrir a cabeça para falar, pois quero terminar o discurso o mais depressa possível e também evitar que, ao sentir-me observado por ti, perca a coragem de o fazer. Fedro, procede como entenderes, uma vez que pronuncies o discurso. Uma observação aqui importante, né? Quando eu estava estudando aqui essa obra do Fedro, eu ouvi um comentário de uma pessoa que fala sobre essa frase de o próprio Sócrates cobrir a cabeça. E a gente pode pensar, por que que uma pessoa cobre a cabeça quando ela vai falar? E uma das análises pode ser porque o Sócrates ele vai fazer um discurso que ele se envergonha. Então ele cobre a cabeça, né, para mostrar aqui para gente que está lendo a obra que talvez seja um discurso que ele também não ache verdadeiro. Então vamos ouvir, cada um vai ouvir esse discurso, vai pensar se acha que essa análise pode ser uma coisa interessante também. Lembrando, nenhuma palavra nesse livro é aleatória, então a gente pode pensar por que que o Sócrates está cobrindo a cabeça para falar. Ele diz aqui, né, para terminar o discurso o mais depressa possível e também evitar que, ao sentir-me observado por ti, perca a coragem de o fazer. Então vamos lá. Primeiro discurso de Sócrates. Sócrates, invoco-vos, musas de canto cristalino, quer este epíteto vos venha da suavidade do vosso canto, quer da vocação musical do povo lígio, originário do norte da Itália. Lígio, que significa também agradável, canto sonoro. Oferecei-me o apoio da vossa mão no discurso que este cavalheiro me obriga a pronunciar, para que um homem cujo talento ele tanto admira se torne ainda mais admirado.
Beleza, Sócrates aqui começando já invocando as musas. Aqui começa ele. Era uma vez um jovem, talvez um adolescente, dotado de grande beleza, que possuía um grande número de apaixonados. E entre estes havia um que era um espertalhão. Ainda que tivesse pelo jovem um amor tão grande como os outros, fez crer ao adolescente que, na verdade, não se encontrava apaixonado, até que, um dia em que lhe solicitou certos favores, tentou mostrar-lhe que um homem não apaixonado merece mais favores do que um homem apaixonado. Nessa altura, disse-lhe mais ou menos o seguinte: seja qual for a questão sobre a qual tenhamos de deliberar, torna-se necessário conhecer aquilo sobre o que vai deliberar-se, meu rapaz, pois de outro modo, forçosamente nos enganaremos. Frase-chave aqui, né? Conhecer aquilo sobre a qual se vai deliberar. Ora, uma das coisas que escapa à maioria dos homens é a coisa na sua essência, e como julgam conhecê-la, jamais chegam a encontrar um ponto de acordo para iniciarem uma pesquisa qualquer. E à medida que avançam nessa pesquisa, colhem o devido castigo, pois nem chegam a concordar com eles mesmos, nem com as outras pessoas. Discurso belíssimo aqui, vale a pena ler com atenção. Aqui, Sócrates nos presenteando através aqui, claro, né, Platão usando Sócrates para nos dizer que uma coisa que escapa a nós, homens, seres humanos, é a essência das coisas. E julgando conhecer as coisas, ou seja, olhando para as coisas pelas suas aparências, sem buscar, né, avançar nessa busca, não conseguimos concordar nem uns com os outros, nem com nós mesmos. Por esse motivo, façamos votos para que nem tu nem eu venhamos a incorrer no defeito que ora apontamos aos outros, mas bem pelo contrário, e uma vez que ambos nos encontramos em face do problema de saber se é melhor conceder a amizade a um homem apaixonado ou a um não apaixonado, o problema que nesse caso se põe é o amor da sua essência e da sua existência. Procuremos uma definição de acordo comum, tentando tê-la sempre em mente, enquanto discutimos se o amor traz vantagens ou desvantagens. Aqui tem uma nota de rodapé importante que eu vou ler que diz o seguinte: Sócrates insiste em que a discussão só é possível desde que os interlocutores partam de um conceito claro e comumente aceito. Não sendo assim, a possibilidade do equívoco e da falácia ameaça a discussão a todo momento. Continuando aqui, então, ele disse, só vou voltar para não perder, né? Se o amor traz vantagens ou desvantagens. E dito isso, parece ser de aceitar, como acontece com toda a gente, que o amor é um desejo e que, por outro lado, mesmo as pessoas que não amam desejam sempre o belo. Como poderemos, nesse caso, distinguir entre as pessoas que amam e as que não amam? Além disso, devemos refletir no seguinte: em cada um de nós existem dois princípios, de forma e de conduta, que seguimos para onde eles nos conduzem. Um inato é o desejo do prazer, outro adquirido, que aspira sempre ao melhor. Aqui nos apresentando já essa dualidade, né? A busca pelo prazer e a aspiração pelo melhor, lembrando que também por trás dessa busca do prazer existe então essa busca pelo bem, né? Esse bem que, né, pelo belo, só que esse belo tá,
vamos dizer, em escalas inferiores, né? Usando, claro, as minhas palavras. Mas é a busca pelo belo, né? Essa é uma discussão interessante que se faz na filosofia, né? De que se diz, né, que até aquele que busca muitas vezes o crime, né? No fim, lá dentro dele mesmo, ele está buscando o bem, né? Mas não vamos entrar nisso aqui, então, porque senão já ia desviar muito do livro, mas vamos lá. Então, além disso, devemos refletir no seguinte, voltei só um pouquinho para pegar o ponto. Em cada um de nós existem dois princípios de forma e de conduta que seguimos para onde eles nos conduzem. Um inato é o desejo do prazer, outro adquirido que aspira sempre ao melhor. Por vezes, estas duas tendências concordam em nós uma com a outra, mas em certas ocasiões verificamos que entram em guerra e que uma vez sai vencedora a primeira, outra vez a segunda. Posto isso, assentemos em que, quando sai vencedora a forma orientada pela razão, essa forma chama-se temperança. Quando é o desejo que, destituído de razão, nos arrasta para os prazeres e nos conduz a seu belo talante, essa forma chama-se gula. A gula apresenta-se sob múltiplas denominações e múltiplos são, com efeito, as suas formas e seus feitos. Entre essa multiplicidade de formas, aquela a que antes nos referimos serve para designar o homem que se deixa possuir por ela, mas essa designação nem é boa nem honrosa para aquele a quem se atribui. Não é o desejo de comer bem e que deseja sempre o melhor que se chama glutonaria? Eu vou ler só mais uma frase para a gente parar por aqui e depois eu volto amanhã. A glutonaria serve precisamente para denominar de glutão o que possui esse desejo. E quando é o desejo de beber em excesso que domina, a esse desejo tirânico referimos o nome que serve de epíteto ao que se deixa dominar por essa tirania, e assim sucessivamente para todos os casos. Vou parar por aqui e continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.